Pessoal, o Vale das Startups de hoje está incrível, porque eu e a Bruna vamos trazer para vocês os melhores momentos dos programas até hoje que nós ensinamos aqui no Vale das Startups sobre como começar uma startup, sobre o que Ribeirão oferece de estrutura para você que tem uma ideia e não sabe nem por onde começar. Então nós trouxemos vários convidados de peso nos programas anteriores, tratando de vários assuntos das fases da criação de uma startup e aonde você pode buscar ajuda, aonde você pode buscar orientação, mentoria e o melhor, tudo isso em Ribeirão e região, que tem uma gama enorme de opções para ajudar a tirar a sua ideia do papel e transformá-la numa startup. Não é isso, Bruna? Nós vimos aqui programas de aceleração, aceleradoras, incubadoras, a gente viu diversas coisas aqui, como começar, que tudo dá suporte e orientação para o empreendedor para se desenvolver e para conseguir tirar essa ideia do papel. Nós trouxemos aqui para começar o Clayton, que falou de um programa de aceleração mais curto, né, Bruna? Que é o Founders Institute. Ele veio aqui no programa e falou sobre o programa de aceleração que dura 3 meses apenas. É bem curto, mas é muito intenso. Vamos ver o que ele fala? Para saber exatamente o que o Founders Institute faz. Algumas pessoas acham que é uma aceleradora ou confundem com uma capacitadora, né? Pessoal, o Clayton já está pulando uma pergunta que eu ia fazer. Ó, não está valendo, hein? Eu ia perguntar justamente isso, se é uma incubadora ou uma aceleradora. Pois é, não é nenhuma coisa nem outra. O que o Founder Institute faz é justamente entender qual que é o momento e o potencial de um empreendedor e colocá-lo diante de um grande desafio, levando ele a um patamar realmente de empreendedor. Anteriormente, ele não é um empreendedor, ele é um postulado que a gente chama de aspiring, né? Um aspirante, para poder realmente passar por um programa e a gente identificar dentro dele se tem as competências necessárias para seguir como CEO de qualquer empresa, não somente daquela que ele está criando. O Founder Institute nasceu em 2009 com a missão de globalizar o Vale do Silício. Por que isso? Porque, assim, notoriamente, as grandes startups ou as grandes empresas, elas se originaram essencialmente no Vale do Silício. E lá existe um conjunto de fatores, né, que proporcionam e propiciam aos potenciais empreendedores ou aqueles que vêm numa crescente interessante, aí eu vou dizer inúmeras delas, Google, Facebook, LinkedIn, entre outras tantas, que um ambiente completamente alimentado de pessoas, de mentores, de financiadores que condizeram com um método mais coerente com o estabelecimento de uma grande ideia, o elencar dessa grande ideia para um grande negócio e colocar de fato esse negócio no mercado para atingir e impactar as pessoas. Esse é o grande propósito do Founder Institute, empoderar as pessoas para que elas, através dos seus projetos, possam impactar milhões de outras tantas pessoas. Vocês viram um programa de aceleração que dura 3 meses, só que não existe só essa forma. Existe também aceleradoras. Como que funciona isso? Existem as aceleradoras aqui em Ribeirão, nós temos 2 muito importantes, que é a Sevna e a Pluris Aceleradora. Nós trouxemos no programa o João Paulo da Sevna e o Ricardo Agostinho da Pluris Aceleradora. Inclusive tivemos um programa que tratou de toda a inauguração da Pluris, que fica aqui no Instituto SEB. Acho legal revermos os principais trechos para vocês entenderem a diferença, como cada uma impacta na sua startup, em qual diretriz elas estão, e vamos ver um trechinho dos 2 falando para a gente o que é uma aceleradora de startup. A Pluris é a iniciativa de empreendedorismo e desenvolvimento de negócios do Instituto SEB. É uma comunidade colaborativa de aprendizado, inovação e desenvolvimento de negócios que é composta por uma aceleradora de startups, por um espaço de coworking e por uma área de formação de talentos em tecnologias avançadas. A aceleradora de startups tem o papel de oferecer, de proporcionar aos empreendedores os recursos para que eles se concentrem apenas no desenvolvimento do seu negócio. Então nós temos um programa de 5 meses, nós oferecemos workshops, que é a parte de capacitação, são mais de 40 workshops no decorrer do programa, onde nós oferecemos ao empreendedor aquilo que ele necessita para aplicar imediatamente
e aquilo que vai ser importante para o desenvolvimento do negócio. Nós temos metodologias e então nós definimos métricas para acompanhamento semanal para a gente avaliar o desenvolvimento de cada startup. Nós temos assessorias, então as startups que estão sendo aceleradas, elas recebem assessoria fiscal, contábil, jurídica e de marketing. Nós temos parcerias com empresas locais e globais, então as startups utilizam produtos e serviços dessas empresas parceiras sem custos. E nós oferecemos mentoria através de pessoas que possuem bastante experiência, que já empreenderam e que querem compartilhar com essa geração que está desenvolvendo negócios agora. Nós temos também uma área compartilhada de convivência, onde as pessoas podem receber os seus clientes, as suas visitas. E a ideia do espaço de coworking não é apenas oferecer a alocação do espaço. Nós proporcionamos, estimulamos que seja um ambiente vibrante, onde as pessoas possam compartilhar recursos e possam trocar bastante experiências. A Sevna, o nosso papel, o nosso propósito enquanto organização é apoiar empreendedores talentosos a transformar seus sonhos em negócios inovadores e prósperos. Ou seja, conectando pessoas talentosas com oportunidades de negócio relevantes. Então, esse é o nosso papel. Né? No fim das contas, apesar de, dentro de todas as metodologias, tecnologias, enfim, uma série de coisas, o que a gente faz é isso, é apoiar os empreendedores no desenvolvimento de negócio, proporcionando estrutura, capital e recursos, networking, para que eles desenvolvam seus negócios. Pessoal, podemos ver o Ricardo Agostinho e o João Paulo falando de diferentes tipos de aceleradora para projetos diferentes. Achei isso muito legal, Bruna. E é muito importante, Samuel, o empreendedor ficar de olho em qual aceleradora ele vai aplicar o projeto. Porque cada aceleradora tem uma vertente. Tem umas que investem mais na área de educação, outras investem na área da construção civil, outras investem em fintechs, na área financeira. E, por exemplo, a Pluris, ela investe em startups de impacto socioambiental. Então, a gente tem que ficar sempre de olho em qual que é aplicar o projeto, qual aceleradora é o melhor para eu poder desenvolver a minha ideia e tirar do papel. Ver aonde a sua ideia vai encaixar em qual aceleradora. Ô Bruna, e uma dúvida que todo mundo tem também, e a gente tinha aqui no começo do programa, que é a diferença entre aceleradora e incubadora. É verdade, é muito parecido, né, o sistema, só que tem uma diferença. Vamos ver qual que é essa diferença? Assim, isso não dá para dizer que é um padrão global, mas tipicamente aceleradoras de startup, ela envolve investimento, um programa muito bem definido, com tempo definido, com workshops muito bem determinados, mentorias, enfim, uma série de coisas que vão, num curto espaço de tempo, auxiliar no desenvolvimento do negócio. Né? Ou seja, é um tiro curto, vamos dizer assim, para o desenvolvimento do negócio. Ele tem um foco em alguns momentos do negócio, seja, dentro do ciclo de vida de desenvolvimento de uma startup, a aceleradora ela atua em momentos bastante específicos. Né? Já a incubadora, tipicamente são entidades ligadas ao poder público, né? Como é o caso daqui de Ribeirão Preto, que tem conexão com o poder público, mas é um ambiente cujo objetivo é fomentar o desenvolvimento de negócios. Então, assim, o tempo de permanência numa incubadora tipicamente é bem maior, né, em torno de 3 anos. Você não tem um programa estruturado com metas tão rígidas, com coisas tão organizadas essa pressão, né, na gestão, no desempenho, na performance. A incubadora, embora ela tenha mentorias, tenha workshops também, mas é muito mais direcionado pelo próprio empreendedor, pelo pace do próprio empreendedor. Então é comum que haja dentro de uma incubadora, né, no nosso caso, uma aceleradora dentro de uma incubadora. Por quê?
É comum que empresas que passem pelo programa de aceleração, sabe, nesse tiro de 4 meses, depois permaneçam na incubadora. E o contrário também é verdadeiro. Empresas que estão incubadas podem passar pelo programa de aceleração. Que legal a gente ter uma incubadora dentro de um parque tecnológico, e um parque tecnológico tem diversas coisas, né, Samuel? Não, e um parque tecnológico aqui em Ribeirão, pessoal, que é incrível. Nós, quando tivemos aqui o programa sobre o Supera Parque com o Dalton, descobrimos coisas inimagináveis sobre um parque tecnológico dentro de Ribeirão Preto. Foi muito legal. Vamos ver um trecho com ele? O Supera Parque é um parque tecnológico, um habitat de inovação, que existe aqui em Ribeirão Preto desde 2014, então a gente completou 5 anos agora, tá legal pra gente fazer um balanço dos resultados aqui para o nosso telespectador. Mas eu vou voltar um pouquinho na história dele, né? Embora o parque seja de 2014, ele começa lá em 2001 a ser concebido, quando foi criada uma fundação aqui em Ribeirão Preto, a FIPASE, Fundação Instituto Polo Avançado da Saúde. Qual que era a lógica dessa fundação? Era, olha, Ribeirão é uma referência em saúde, referência em ensino, referência em pesquisa, referência em produtos e serviços, mas não existe uma articulação para que isso possa gerar desenvolvimento econômico. Então, vamos pensar em uma fundação que vai traçar estratégias de desenvolvimento do setor. E aí o primeiro projeto nosso que saiu do papel foi lá em 2003, a Supera Incubadora. Era uma casinha dentro do campus da USP, uma situação tanto quanto precária ali, a gente precisou reformar, brigou com alguns morcegos para sair de lá de dentro da casinha e começamos a bater na porta dos laboratórios da universidade. A gente tem uma relação muito forte com a USP, né? O parque está instalado em uma área da USP. E para convencer pesquisadores, cientistas, doutores, mestres a transformarem o resultado do trabalho deles em negócio, né? Porque uma inovação é quando a ciência começa a gerar nota fiscal. Então, que essa ciência pudesse se transformar em produtos e serviços. E aí, lá em 2003, então, surge a incubadora. A incubadora foi se desenvolvendo, bons projetos foram surgindo, a gente precisou abrir uma segunda unidade da incubadora. A gente percebeu também que, além de estimular novos negócios, a gente precisava apoiar aqueles negócios do setor de saúde que já existiam na cidade. Então, é o que a gente chama de trabalho com os arranjos produtivos locais. E um grande gargalo era o gargalo tecnológico, de ter serviços, testes tecnológicos que ajudassem na certificação desses produtos. E aí criamos um centro de tecnologia para fazer esse teste. Também num prédio alugado, bastante precário, e tudo começou a ficar difícil de se gerenciar. 2 unidades da incubadora, um administrativo em outro prédio, um centro de tecnologia em outra região da cidade. E também a gente precisava dar uma continuidade, uma vazão para aqueles projetos que surgiam na incubadora. Uma vez que as empresas se graduavam, o que elas faziam depois? A gente não tinha o que oferecer para elas. É dentro desse contexto que a gente planeja um espaço muito maior, um espaço que complete, digamos assim, todos os tipos de apoio ao negócio de base tecnológica, que é justamente o Supera Parque. Repleto de atividades dentro. Você falou que já tem 2 frentes, tem a incubadora, o centro tecnológico. O que mais ele tem? Bom, a gente tem ali dentro do Parque Tecnológico a sede de 2 dos arranjos produtivos locais que a gente tem na região de Ribeirão Preto. Arranjo produtivo local que Porter lá atrás chamou de cluster, quando a gente tem uma concentração de empresas em um determinado segmento, e essas empresas vão cooperar, atores governamentais e da sociedade civil vão participar de alguma forma da governança para pensar estratégias de desenvolvimento do setor. E a gente tem aqui em Ribeirão Preto a PL da saúde, a PL de software e a PL de cervejas também agora foi reconhecido pelo governo do estado. E a sede das associações empresariais, ou seja, das entidades que representam as empresas do APL de software e do APL da saúde estão lá no Parque Tecnológico. Isso faz com que o parque seja um local de muitos eventos e oportunidades de capacitação, de treinamento, de network, não só para as empresas que estão dentro do parque fisicamente, mas para essas empresas que geograficamente estão espalhadas pela região toda, mas que tem no parque um local de treinamento, capacitação e encontro. É muito bom ter um parque tecnológico aqui na nossa cidade que pode fomentar esse ecossistema e ajudar muitos empreendedores a desenvolverem as suas empresas, suas startups de diversas formas. Porque não só, como tem lá, né? Tem várias coisas nesse parque tecnológico. Então ele atende um público muito grande de empresários e de empreendedores. E não tem só isso, né, Samuel? Não tem. Aqui em Ribeirão, por exemplo, se você precisa de um espaço
para trabalhar, uma tendência mundial para começar a sua startup, nós também destacamos aqui no programa a inauguração de um espaço de coworking aqui no Instituto SEB, e que o coworking é uma tendência mundial para você poder trabalhar compartilhando ideias, próximo a outras startups, próximo a outros profissionais que dividem esse local, que oferece custo muito mais em conta do que você ter que alugar um espaço, e por outro lado tem um intercâmbio muito rico de experiências. Vamos dar uma olhadinha no trecho das imagens e do vídeo do coworking aqui do Instituto SEB da aceleradora Pluris. O que é um coworking? O coworking é um espaço de trabalho colaborativo, projetado para ser produtivo, né, e com recursos compartilhados. Então imagina um local para o empreendedor não ter que se preocupar em, por exemplo, fazer uma locação de uma sala para iniciar o negócio dele, e aí normalmente você tem lá 1, 2, 3 anos de contrato para assumir. No coworking não tem isso. Então você vai e escolhe o que você quer utilizar, pode ser uma posição de trabalho, uma mesa e uma cadeira, pode ser uma sala à medida em que você vai se desenvolvendo. E o que é mais interessante ainda do que a própria locação, o ter o espaço já disponível, onde você não precisa se preocupar com energia elétrica, ar-condicionado, acesso à internet, o mais importante é que você tenha um ambiente onde existem pessoas dos mais variados perfis. Vocês viram que interessante como é o espaço de coworking, como dá para interagir, essa troca de experiência, como agrega, ela né? vale muito para quem está, principalmente para quem está começando, né? Mas, Bruna, pessoal de casa, vamos rapidinho para o intervalo aqui no Vale das Startups e a gente volta já já para falar mais de startup com vocês. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pessoal, de volta com o Vale das Startups. No programa de hoje, nós estamos pegando os melhores momentos para mostrar para você de casa que tem uma ideia de como começar uma startup, nos locais, aonde você tem apoio aqui em Ribeirão Preto e região, e os melhores trechos dos convidados de peso que nós trouxemos para cá, para tratar principalmente de como tirar tudo isso do papel. E aí, Bruna, você se lembra quando o Iglá veio aqui, o Iglá de Araraquara, nos explicou muito bem, colocou o vídeo do que é uma startup, trouxe até um exemplo, você se lembra? Ele trouxe até uma startup, a Mupper, inclusive ele explicou pra gente direitinho o que é uma startup e como começar. Vamos ver esse vídeo que ele fala? Mas startup em si é algo que é realmente desafiador, né? Na verdade, muda um pouco os princípios de como você empreende o modelo tradicional. Então, você sempre busca modelos escaláveis, formas de acelerar o crescimento, sempre usando tecnologia, ferramentas, buscando alcançar o seu público de uma forma mais rápida. E o que eu falo, pessoal, que é o maior segredo, é vender. Você nunca pode começar uma startup pensando no investidor. Você tem que pensar, falar, quem que é o meu melhor investidor? É o cliente. Como eu gero valor? A partir do momento que você consegue gerar valor para um cliente, você consegue efetivamente testar o seu modelo e saber se você tem realmente, vai conseguir ter tração. Porque a gente vive hoje um mundo onde você tem um conteúdo, a gente é muito referenciado pelas referências americanas, né? Mas quando a gente olha na prática, o modelo americano ele começa com um investidor, às vezes que a gente fala muito parrudo, ajudando a startup a ter um modelo escalável, repetível, que realmente consiga alcançar um cliente de uma forma mais rápida, os clientes de uma forma mais rápida, mas aqui no Brasil a gente não tem tanto investidor. Então, você focar em começar a sua startup,
com foco em gerar valor para o cliente, um produto que realmente extraia valor para o cliente, é o principal segredo que a gente fala. Então, buscar um modelo repetível e escalável é muito importante. Você escalar, ganhar massa, ganhar tração, só que antes disso, qual que é a sua primeira venda? Isso é essencial. Okay. Pessoal, vocês viram como o Iglá abordou para a gente o que é uma startup. E aí eu estava aqui falando com a Bruna agora que um programa que está relembrando todas essas coisas, essas fases, por onde começar, o que fazer, agora é hora da gente passar para você de casa um resumão, né, Bruna? Primeiro a gente pensa assim, a ideia que eu tenho, se enquadra para ser uma startup ou não? E depois, para onde que ela vai, Samuel? Ela pode fazer um programa de aceleração de startup, ela pode ir para uma aceleradora, ela pode participar de uma incubação, se já tiver algum projeto de uma empresa já trabalhando, e se já tiver solidificado, ou mesmo o tipo do perfil não se enquadra em startup, pode ser um coworking, não pode? Pode, aí você vai trabalhar num coworking, trocar muitas experiências e dar andamento no seu projeto. E o mais legal é que em todas essas etapas você tem ali dentro uma mentoria, assistência para tornar o seu produto mínimo viável, para ver a hora que você vai começar a faturar, para você fazer os testes do seu produto. Isso tudo são etapas que saiu lá daquela ideia e precisaram ser percorridas. Você vai precisar do investimento, né, Bruna? Isso, e a aceleradora está aí para isso. Ela conecta você ao investidor. Porque você desenvolveu a sua ideia, desenvolveu o empreendedor, a mentalidade de empreendedor, e aí sim você está pronto para apresentar o seu projeto para um investidor. Isso. E aí os investidores, pessoal, vocês têm etapas. Existe primeiro chamam seed money, que é aquele dinheirinho semente que começa o seu projeto. Depois você tem as rodadas que os investidores vão colocando, aportando mais dinheiro para que o seu projeto cresça, fature, se expanda e, principalmente, o que precisa ter numa startup, se torne escalável, que é uma base tecnológica com poder de ser escalável, né, Bruna? É isso mesmo. É esse o fator da diferencial, né, da startup. É ser escalável. Escalável é a gente conseguir multiplicar sem ter que aumentar muito a equipe. Pessoal, então quando você pega um aplicativo que você sabe que é uma startup e ele já está rodando no seu celular tudo tranquilo, saiba que essa ideia começou e passou por todas as fases que nós atribuímos aqui no programa. Foram as fases de aceleração, de incubadora, dependendo de como foi o projeto, as fases de investimento, as fases de teste de produto, começar a faturar, ter mais investimento e aí a coisa vai rodando para a hora que chega aqui, para a hora que vira notícia, muito já se ralou sobre isso. Então o Vale das Startups está aqui para tirar todas as suas dúvidas, aquela ideia que está lá na sua cabeça, se ela se enquadra nesse universo das startups, assista, né, Bruna, toda essa série que nós abordamos etapas, fases e exemplos, que vai tirar muita dúvida do pessoal de casa, né? É isso aí, Samuel. Ninguém perde um programa Vale das Startups, porque você pode acompanhar online, tanto no site da TV Tati, quanto no YouTube. Você tem lá a playlist Vale das Startups, que você tem todos os programas. E se você tiver alguma dúvida ali, você consegue assistir algum programa ou senão você pode enviar. É isso aí, pessoal. Mande dúvidas e sugestões pra gente. Assista toda essa série no YouTube, como a Bruna falou, nas plataformas da TV Tati, que você vai conseguir tirar muitas dúvidas desse universo da inovação e das startups. Samuel, vamos ter novidade, porque agora nós estamos encerrando a primeira temporada e na próxima temporada a gente vai começar a trazer as startups para cá. E as startups da área de educação, uma edtech, na área financeira, uma fintech, na área agro, uma agrotech. Nós vamos mostrar o que é essa categoria, como que funcionam as startups, que pé que elas estão e principalmente conhecer as startups que estão aqui na nossa região. Agora vai ser hora de trazer o pessoal para falar assim, ó, ralei, fiz isso, fiz aquilo, essa troca de experiência vai ser incrível. A nova temporada do Vale das Startups vai trazer para vocês muitas novidades. Contamos com vocês. Não perca a próxima temporada do Vale das Startups e eu te espero até o próximo programa.